Bom, vamos começar a revisão da semana para fazer a avaliação contínua dessa sexta-feira. Primeiro conteúdo, verbo. O verbo é uma ação, então os verbos representam uma ação, alguma coisa que é feito. Essa coisa pode ser feita pelo ser humano, pelo animal ou pela natureza, essa palavra. Então o verbo é uma ação do ser humano, uma ação do animal ou uma ação da natureza, ok? Vamos ver uns exemplos. Ação do ser humano, o verbo como ação do ser humano. Nós temos o primeiro verbo aqui, estudar, com a terminação ar. Estudar. O verbo estudar é uma ação do ser humano, é uma coisa que o ser humano faz. Próximo verbo, como ação do ser humano, escrever. Escrever é um verbo que representa uma ação do ser humano. O ser humano escreve. Escrever, com a terminação er. Escrever, terminação er. O verbo ouvir é uma ação do ser humano, com a terminação ir. Ouvir. Então, aqui nós temos 3 verbos que representam uma ação do ser humano, alguma coisa que o ser humano faz, uma coisa que o ser humano faz. Então, são 3 verbos com terminação ar, estudar, com terminação er, escrever, e ouvir, com terminação ir. Os 3 são verbos que representam uma ação do ser humano. Vamos para o próximo. Vamos lá. Aqui eu tenho alguns verbos que se encaixam com os animais e podem se encaixar também como uma ação do ser humano. Algumas, vamos ver. Por exemplo, o verbo coçar pode ser tanto para o animal quanto para o ser humano. O ser humano também utiliza esse verbo como ação, coçar. Cocei o meu braço. E o cachorro também utiliza o coçar. Ele também pode se coçar. Então, é o verbo de ação tanto para o ser humano quanto para o animal. Então, coçar, o verbo coçar, com terminação ar. Morder. Morder é um verbo de ação do animal e do ser humano também. Então, morder, com terminação er, é um verbo de ação, algo que nós fazemos. Latir é um verbo apenas para os animais. Latir, com terminação ir, é um verbo de ação dos animais, ok? Então, aqui nós temos 3 verbos novos. Coçar, com terminação ar, morder, com terminação er, e latir, com terminação ir. 3 verbos que representam uma ação do animal. Vamos para o próximo. Agora nós vamos conhecer verbos que representam a ação da natureza, alguma coisa que a natureza faz. Primeiro, trovejar. O trovão, ele é representado pelo verbo trovejar, ok? Com terminação ar. O ser humano não tem esse verbo trovejar e nem o animal, ok? Trovejar é um verbo de ação da natureza. Trovejar com terminação ar. Somente a natureza que produz os trovões. Vamos para o próximo. Continuando, vamos lá para o segundo verbo de ação da natureza. Chover, com terminação er. Então, chover é um verbo que representa uma ação da natureza. O ser humano também não chove. Chover é uma ação da natureza. É um verbo, mas que representa uma ação apenas da natureza. E nevar. Nevar com terminação ar também é uma ação da natureza. Então, é um verbo, nevar, só que representa uma ação da natureza. Então, essas terminações das palavras representam verbos ar, er, ir. E aqui, novamente, ar, de nevar, ok?
Vamos praticar? Vamos lá. Escrever é uma ação do ser humano, é uma ação do animal ou é uma ação da natureza? É um verbo do ser humano, é um verbo do animal ou é um verbo da natureza? É um verbo de ação do ser humano. O animal não escreve, nem a natureza. Então, escrever é um verbo de ação do ser humano. Vamos para o próximo. Latir é um verbo do ser humano, é um verbo do animal ou é um verbo da natureza? Então, latir é um verbo do animal, ok? Com terminação ir. Vamos para o próximo. Trovejar é um verbo do ser humano, é um verbo do animal ou é um verbo da natureza? Trovejar é um verbo, é uma ação da natureza. O animal não vai trovejar e nem o ser humano vai trovejar. A natureza que possui esse verbo de trovejar quando lança o trovão, ok? É a ação de lançar o trovão, trovejar. Vamos lá, agora a gente vai prestar atenção ali naquela imagem e vamos lembrar do verbo ouvir. Ouvir tem a terminação ar, tem a terminação er ou tem a terminação ir? O verbo ouvir, qual que é a terminação? A terminação do verbo ouvir é ir, é o retângulo amarelo. Ouvir é um verbo de ação do ser humano, do animal também, com a terminação ir. Vamos para o próximo. O cachorro se coçando, qual que é o verbo? Coçar. Coçar é um verbo de ação do ser humano e também do animal. O animal se coça e o ser humano também. Coçar tem a terminação ar, er ou ir. Coçar tem a terminação ar, o retângulo verde. Coçar é um verbo de ação do ser humano e do animal com a terminação ar. Coçar. Chover tem a terminação ar, er ou ir. Uma ação da natureza. Chover, verbo da natureza. Chover. Chover tem a terminação ar, er ou ir. Chover. Chover tem a terminação er. Retângulo azul. Chover. Terminação er. Agora nós vamos falar um pouco sobre problemas. Aqui nós temos duas coleções. A coleção da Mel. Mel é apelido, substantivo próprio, letra maiúscula. E da Bia. Bia é apelido, substantivo próprio, letra maiúscula, ok? Apelido também é letra maiúscula, porque também é substantivo próprio. Então, nós vemos aqui que a Mel tem 6 canecas. Então, é uma coleção de canecas. A Mel tem 6 canecas. Vamos anotar aqui. 6 canecas. E a Bia possui 4 canecas, ok? Então, a Mel tem mais canecas na coleção. A coleção maior é a da Mel, ok? Agora eu quero saber qual é a diferença da coleção de Mel para a coleção de Bia.
Eu quero saber quantas canecas a mais Mel tem ou quantas canecas a menos Bia tem. A mesma coisa, vai ser a mesma quantidade, ok? Quantas a mais ela tem ou quantas a menos ela tem. Então, vamos lá. Toda vez que tiver diferença no enunciado, qual é a diferença? Eu vou fazer subtração. Vou fazer a conta de menos. Subtração é a conta de menos. Então, eu vou pegar o valor maior, que é a de Mel, que já está aqui, menos o valor menor. Fiz essa subtração. Como que eu vou fazer o resultado, Pro? Para saber a diferença, eu vou fazer o valor maior, que é 6 canecas, menos o valor menor. Como que eu vou saber o total? Qual que é a diferença de uma para outra? Quantas a mais a Mel tem? Eu vou colocar um número menor na cabeça, coloco o 4, pensa no 4. E vai levantar um dedinho para cada número que você falar até chegar no número maior, que é o 6. Então, colocou o 4 na cabeça e levanta um dedinho para cada número que você falar até chegar no 6. Vamos lá. A gente está com 4 na cabeça. 5, levantei um dedinho. 6, levantei outro dedinho. Cheguei no 6, que é a coleção maior. Quantos dedos eu levantei? Eu levantei 2 dedos. Quer dizer que a Mel tem 2 canecas a mais do que Bia. Vamos confirmar se é isso mesmo? Então, presta atenção. Vamos lá. Eu vou circular 4 canecas da Mel e 4 canecas da Bia. Então, dentro desse círculo, elas estavam com a mesma quantidade. Só que a Bia parou de colecionar e a Mel continuou colecionando. Ela colecionou quantas canecas a mais? 1, 2 estão fora do círculo. Então, está certo. Ela colecionou 2 canecas a mais do que Bia. Vamos para o próximo. Mel resolveu doar 3 canecas para Bia. Com quantas canecas Mel ficou? Então, vamos lá fazer o registro matemático. Ela tinha 6 canecas. Ela doou 3 canecas. Então, ela ficou com menos. Então, é menos 3 que ela doou. Igual, como que eu vou saber com quantas ela ficou? Ali tem o desenho das 6 canecas que ela tinha. Eu vou riscar as 3 que ela doou e vou contar quantas ela ficou. 1, 2, 3. Então, ela ficou com 3 canecas. Vamos entender o registro matemático. Aqui o número 6 representa quantas canecas ela tinha. O 3 representa quantas ela doou. Igual o outro 3, quantas ela ficou. Então, ela tinha 6 menos 3 que ela doou. Ela ficou no total com 3 canecas. Ok? Vamos para o próximo. Agora aqui, a coleção de Bia. A Bia, deixa eu arrumar aqui rapidinho. Voltando aqui para a gravação. Vamos lá. Bia ganhou de Mel mais 3 canecas para a sua coleção. Então, a sua coleção aumentou. Eu vou usar o sinal de mais. Então, a coleção dela não diminuiu, ela aumentou. Então, eu vou usar o sinal de mais. Então, vamos lá. Quantas canecas Bia tinha? Bia tinha 4 canecas, mais 3 canecas que ela ganhou. Ficaria quantas? Vamos contar quantas ela ficou no total. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no total, depois de ter ganhado mais 3 canecas, ela ficou com 7 canecas no total. Vamos entender o registro matemático. Então, vamos lá. Bia tinha 4 canecas, mais 3 canecas que ela ganhou de Mel. No total, ela ficou com 7 canecas. Lendo o registro matemático, 4 mais 3 igual a 7. Ok? Vamos para o próximo. Vamos praticar? Então, vamos lá. Quem tem a quantidade maior de canecas, a maior coleção? Mel ou Bia? A quantidade maior de canecas é a de Mel, porque Mel tem 6 canecas e Bia tem 4. Então, Mel tem a quantidade maior.
Vamos lá. Qual é a diferença da coleção de Mel para a coleção de Bia? Quando eu falo diferença, olha a palavra ali. Diferença, eu preciso fazer conta de menos. Toda vez que tiver diferença, é conta de menos. Então, a gente já sabe que é essa aqui. Mas antes do menos vem a coleção maior e depois do menos vem a coleção menor. Eu coloco o número menor na cabeça, 4, e vou levantar um dedinho para cada número que eu contar até chegar no 6. Então, eu estou com 4 na cabeça. 4, 5, 6. Levantei 2 dedinhos para chegar no 6. Então, está certo. A diferença é de 2 canecas. Então, essa daqui representa a diferença entre as duas coleções. 6 menos 4 igual a 2. Mel resolveu doar 3 canecas para a Bia. Com quantas canecas Mel ficou? Então, vamos lá. Ela doou, então vai diminuir, não vai aumentar. Eu já sei que é sinal de menos. Ela doou, ela ficou sem 3 canecas. Então, ela tinha 6, doou menos 3 e ela ficou com 3. Não tem como ser mais, porque não vai aumentar a quantidade de canecas dela, vai diminuir porque ela doou. Então, é essa aqui, ok? 6 menos 3 igual a 3. Vamos para a próxima. Agora aqui, Bia ganhou de Mel mais 2 canecas para sua coleção. Ali em cima é 3 canecas. Mais 3 canecas. Com quantas canecas Bia ficou no total? Então, ela ganhou mais 3 canecas. Então, ela tinha 4, ganhou mais 3, vai aumentar a quantidade de canecas dela. Então, se vai aumentar, eu vou usar o sinal de mais, porque não vai diminuir a quantidade de canecas de Bia, vai aumentar. Então, eu vou usar o sinal de mais. Então, a gente já sabe que é essa. Vamos ver se está certo. Ela tinha 4, mais 3 que ela ganhou, ela ficou no total de 7. Então, essa daqui é a correta. Ok? Vamos para a próxima. Vamos lá, falar um pouquinho sobre substantivo próprio e substantivo comum. Substantivo próprio e comum. Cachorro é substantivo próprio ou comum? Cachorro. A palavra cachorro pode ser qualquer cachorro, então é substantivo comum, letra minúscula, porque pode ser qualquer cachorro. Agora, se eu falar para vocês, Marley é o nome que eu dei para o meu cachorro. Então, não é qualquer cachorro, é o Marley. Letra maiúscula, substantivo próprio. Menino. Se eu falo para vocês menino, pode ser qualquer menino. Então, substantivo comum. Mas se eu falo para vocês Bernardo, eu estou falando de um menino em específico. O Bernardo, letra maiúscula, substantivo próprio. Só que além de eu falar Bernardo, eu falei Bernardo Silva, que é o sobrenome dele. O sobrenome também é substantivo próprio, letra maiúscula. Só que eu não chamei ele de Bernardo Silva um dia, eu chamei ele de Beni, que é o apelido dele. O apelido também é substantivo próprio porque torna a pessoa diferente. Letra maiúscula também. Então a gente sabe que o nome, o sobrenome e o apelido são substantivos próprios, ok? Substantivo próprio. Apelido também é substantivo próprio, letra maiúscula. Vamos praticar? Vamos lá. A palavra mulher é substantivo comum ou substantivo próprio? A palavra mulher é substantivo comum, porque pode ser qualquer mulher. Então, é comum. Mulher, qualquer mulher. Mas se eu disser para vocês, Mariana, Mariana não é qualquer mulher. Então, ela tem um nome, substantivo próprio, letra maiúscula no começo da palavra, porque é substantivo próprio, ok? Vamos para o próximo. Só que não é só Mariana, é Mariana Oliveira. O sobrenome dela é Oliveira. Oliveira, o sobrenome é substantivo comum ou substantivo próprio? O sobrenome Oliveira é substantivo próprio,
Por isso que tem letra maiúscula no começo da palavra. Vamos para o próximo. Mas o apelido da Mariana é Mari. Mari é substantivo comum ou substantivo próprio? Mari é substantivo próprio também, porque torna aquela mulher diferente. Então, letra maiúscula, porque é substantivo próprio. Vamos lá falar sobre gráficos e tabelas. Toda vez que a gente quer registrar é anotar uma informação. Então, a gente vai registrar os votos dos animais de uma turma. Então, cada um votou uma vez, cada quadradinho colorido representa um aluno. Então, 5 alunos votaram no cachorro, 7 alunos votaram no gato, 3 alunos votaram no coelho e 2 no jabuti, ok? Então, eu representei com barras a quantidade de alunos que votou em cada animal. E aqui eu tenho uma legenda, dizendo que para o cachorro eu vou ter barra rosa, para o gato eu vou ter a barra verde, para o coelho eu vou querer a barra laranja e para o jabuti a cor azul. Então, num gráfico, eu preciso ter barras e legenda. No gráfico, eu preciso de barras e legenda, ok? Vamos para o próximo. Eu vou representar esses valores agora em uma tabela. Então, na tabela, eu coloquei aqui, na primeira linha, cachorro teve 5 votos. Na segunda linha, o gato teve 7 votos. Na terceira linha, o coelho teve 3 votos. E na última linha, o jabuti teve 2 votos. E em cada coluna, eu tenho explicando os animais da turma nessa coluna e o número de votos nessa outra coluna. Então, eu preciso, na tabela, ter linhas e ter colunas. Para ser uma tabela, eu preciso de linhas e colunas. Aqui eu tenho 2 colunas e tenho 5 linhas, ok? Vamos para o próximo. Vamos praticar? Então, vamos lá. Aqui, qual foi o animal mais votado que a gente enxerga nesse gráfico? O animal mais votado daqui foi o gato, porque a barra dele é maior nesse gráfico, ok? É a barra mais extensa, maior. Então, o gato foi o que recebeu mais votos, porque eu vi a barra dele no gráfico e vi que a dele é a maior. Então, o gráfico precisa de barras e de legenda, ok? Vamos para o próximo. Vamos lá, nessa tabela, qual é o animal que recebeu menos votos na turma? O que recebeu menos votos na turma foi o jabuti, porque eu estou vendo na minha última linha da tabela que ele recebeu apenas 2 votos. Então, na tabela, eu preciso de linhas e colunas, ok? Então, essa daqui, vamos lá, tabela. A tabela precisa do quê? Lembrem agora. Pausa o vídeo para pensar. A tabela precisa de linhas e colunas. Linhas e colunas. Olha as linhas aqui da tabela. Tabela precisa de linhas e das colunas. Ok? Então, tabela precisa de linhas e colunas. E o gráfico? O gráfico precisa do quê? Linhas e colunas ou barras e legenda? O gráfico precisa das barras, olha as barras, e de uma legenda, ok? Então, o gráfico precisa de barras e de legenda,
ok? Prestem atenção no modo como se escreve. Barras e legenda. Bom, essa foi a revisão de hoje, da semana, do dia 15. Hoje vocês têm avaliação contínua. Se ficou alguma dúvida, aguarde a aula das 15 para a gente fazer uma revisão novamente e tirar as dúvidas. Depois vocês fazem a avaliação. Se não ficou nenhuma dúvida, já podem realizar a avaliação contínua do dia. Ok? Um beijão. Tchau, tchau.